Bom, o Palmeiras aqui em grandes números, né, teve uma receita bruta de 1.200 bilhões, né, dividido esse número, 440 milhões veio da venda de atletas e 767 milhões da receita recorrente, embora o Palmeiras esteja tentando transformar a venda de atletas em algo cada vez mais recorrente, né. Uhum. No final ele terminou com um superávit de 198 milhões de reais, né, lembrando que quando a gente fala de times de futebol, a gente fala sempre do saldo, né, de superávit ou déficit. E, bom, é uma gestão que conseguiu, embora apareça lá uma dívida, né, de 1,48 bilhão, é uma dívida que consegue estar muito bem equacionada em relação à receita que está gerando, né, está quase ali na relação 1 para 1, né. Mas a gente pode trazer mais alguns detalhes do Palmeiras, mas antes, sua visão aí sobre os números do Palmeiras, Pedrão. Cara, acho que a gente tem que conseguir separar bastante o joio do trigo aí, porque a gente falou bastante sobre Leila, né, nos 42 episódios anteriores e sobre todo o processo de turnaround do Palmeiras, né, o Patiello veio aqui, Trinas veio aqui, Sica veio aqui, e não à toa, de onde eles pegaram o Palmeiras junto com o Paulo Nobre lá em 2013, até onde a Leila está deixando o Palmeiras, né, se eu não me engano ela sai da presidência final de 27, né, Uhum. ela tem mais 3 anos aí, é um Palmeiras completamente diferente, né, lembrando que o Patiello quando esteve aqui, falou que era um enfermo respirando por aparelhos quando eles chegaram lá em 2013. Sair de um cenário desse para um cenário em que você tem o segundo maior faturamento do país, com a quarta maior torcida do país, é extremamente relevante, né? Não é demérito nenhum falar isso, pelo contrário, né? O Palmeiras vem crescendo em torcida, vem crescendo na capacidade financeira, na capacidade competitiva, formação de atletas, enfim, todas as variáveis que você olha para um clube de futebol como negócio estão sendo muito bem cumpridas e validadas, né, pelo Palmeiras, desde o Paulo, depois o Maurício Gagliotti, agora com a Leila. E acho que o lado. Se é que tem um lado negativo nisso, é o Palmeiras estar nesse resultado estrondoso aí de 1,2 bi de real de receita, dependendo muito da receita de venda de jogador. Né? A gente sempre separa entre receita recorrente e não recorrente. Então, para quem está ouvindo a gente aí, né, receita recorrente é aquilo que, né, sempre acontece, que o clube tem algum nível de controle maior em cima disso. Então, nesse caso, né, o direito de transmissão, que no caso do Palmeiras, né, olhar com a linha aqui, ano passado representaram 22% do total. Receitas comerciais, que aí entra patrocínio, entra licenciamento, que no caso do Palmeiras representaram 16% do total. E as receitas B2C, né, venda de ingresso, o programa de sócio-torcedor e venda de camisa, que no caso do Palmeiras foram outros 11%, além de outras receitas que envolvem ali clube social, no caso do Palmeiras, o Allianz Parque, enfim. Então, o Palmeiras teve ano passado, se somar isso com tudo que eu falei agora, 55% de receitas recorrentes versus 45% de receitas não recorrentes, que nesse caso são o quê? Venda de jogador, né? A transação do Hendrick contabilizada no passado, Luiz Guilherme contabilizado ano passado, teve o Kevin, garoto da base, vendido lá para o Shakhtar da Ucrânia também, contabilizado ano passado. Uma parcela pequena do Estevão, contabilizada ano Uhum. passado. Bem pequena. A porrada ainda vai vir agora em 2025. Então, quando você falou aí que o Palmeiras está transformando a receita não recorrente em algo recorrente, é verdadeiro, né? Por mais que o clube não deva contar com isso quando ele se planeja para o exercício seguinte. Muito fruto do trabalho de alto nível que o João Paulo Sampaio faz lá na base do Palmeiras já há muito tempo. Então, um lado muito positivo, o Palmeiras consegue, mesmo com a quarta torcida do país, num momento de crescimento de torcida, de relevância e de marca, ser a segunda receita. Tem esse desafio de compor um pouco melhor com a receita recorrente. Quando a gente falar de Flamengo e de São Paulo, principalmente, a gente explica melhor aí como é que essa composição de receita recorrente ela pode evoluir. E do outro lado tem até o próprio César, né, o Grafietti, fez uma coluna falando sobre Palmeiras e Flamengo e ele destacou isso lá. Né, tem um pequeno sinal de alerta aí, que é o endividamento. Né, o endividamento ainda está controlado, se a gente olhar para parâmetros de mercado. Né, Uhum. o ponto fundamental desse endividamento que você comentou é que é um contas a pagar grande, né, não são dívidas que estão vencidas para trás e situações que têm que ser renegociadas eventualmente pelo clube. Né, desse valor de 1 bi aí, 80% são contas a pagar, né? Então, muito das compras a prazo de atletas feitas agora, grandes volumes aí, né? O Facundo Torres, o Paulinho, então o Vitor Roque, né? São volumes que o Palmeiras vai pagar, que está no fluxo de caixa, não quer dizer que o Palmeiras está devendo efetivamente esses montantes, além das comissões associadas a transações muito grandes, né? O Palmeiras Uhum. gastou
Agora, 435 milhões de reais em transferências com atletas. Então, isso tem um grande... gastou não, né? Desculpa, comprometeu. Né? Então, uma parte disso ele vai gastar aí ao longo dos próximos 2 anos. Então, uma gestão bem equacionada. Né? O clube gera caixa, o clube gera a dívida e consegue, mais do que tudo, se manter muito competitivo contra um Flamengo que, notavelmente, tem uma capacidade financeira muito maior do que qualquer clube no Brasil. Né?